Receita Federal. Logo o órgão que é mais prestigiado no Brasil, que é mais eficiente, e sofre um golpe desse, né, nesse anteprojeto. Eu tenho dúvidas sobre a operacionalidade dele e digo mais, esse anteprojeto, se discutido em alguns foros aí do Brasil, não sei se ele resiste na sua integralidade. Eu temo pelo que pode vir aí de sugestões e até, né, se tiver que fazer sugestões, né, tem que ver primeiro se é adequado o momento para se fazer esse tipo de mudança legislativa. E depois, se for adequado, se a mudança legislativa seria essa que está posta, ou se nós teríamos que, por meio de lei complementar, aí rediscutirmos aí o tema por 2, 3 anos, 4 anos, né, com os empresários, com a comunidade jurídica em geral, com a Receita, com a Procuradoria, com o Judiciário, que me parece que é um grande perdedor com a aprovação desse anteprojeto. Né? O Judiciário aí, caso aprovado esse anteprojeto, ele assume definitivamente o lado de que ele não quer mais assumir algumas competências e que ele está renunciando a algumas competências que ele pode... Ele não controla mais a legalidade. Ele não controla mais a legalidade. Né? Então, é uma pena até que alguns órgãos da magistratura tenham se pronunciado nesse sentido, de esvaziar as próprias competências do Poder Judiciário. Na verdade, eu desafogo o Judiciário porque eu desafogo a aplicação da lei. Eu crio um outro caminho alternativo, que é a transação. Mas aí não serve. Aí não serve. Né? Você vai e desafoga o hospital matando o doente? Né? Não é isso. Tem que resolver o problema da doença. Maia, vê o artigo 57 aqui, que é a tua pergunta. São as duas câmaras são compostas paritariamente por membros designados pelo ministro da Fazenda, dentre servidores públicos, membros de carreira funcional, de procurador nacional e de auditor fiscal. Então, paridade entre eles. Sim, entre eles, mas eu falei paritário como contribuintes. Né? Conforme os critérios a serem estabelecidos em ato do Poder Executivo. Isso é muito perigoso. Ato do Poder Executivo. Por que não prevê logo na lei? Tinha que ser um caso meritório, ou seja, claro. A qualidade do funcionário. Tem uma questão de mérito, ele vai ser escolhido arbitrariamente dentre funcionários, sem nenhum critério específico. Acho que isso podia ser discutido também e seria interessante que fosse discutido. Mas o que mais me preocupa aqui, que estava no anteprojeto a confidencialidade desses julgamentos para proteger o sigilo do contribuinte. Professor Eurico, isso não passa em lugar nenhum. Eu não tenho a menor dúvida de que essa confidencialidade, assim vai ter que ser o julgamento do Conselho de Contribuinte, tem que ser confidencial também. Não existe isso. Não, né? mas o Conselho aplica a lei. Então, o Conselho que aplica a lei, que discute a prova, que discute a legislação tributária, que discute a Constituição, que tem a dificuldade de definir o que é renda, faturamento, tem que debater tudo aquilo, a sessão é pública. Agora, aqui, em que não há lei para reger a transação e não há critério para determinar a redução do crédito, em homenagem à proteção do contribuinte, ao sigilo do contribuinte, que está aberto ali no Conselho, que é um julgamento público, a impressão que dá a entender aqui em todo o projeto, o projeto falar que isso aqui é público, mas não fala. E dá a entender que somente participam dessa reunião os seus membros aqui, e falam aqui, parágrafo 3º, poderão participar das reuniões da CGTC sem competência para deliberar e desde que atendam os mesmos requisitos. 2 representantes da Controladoria Geral da União, acho que nem tem o direito, né? Então poderão 2 representantes e 2 representantes dos contribuintes escolhidos pelo ministro da Fazenda. Ou seja, eu não posso assistir a Câmara de Transação lá funcionando? Nem quem faz nem quem está submetido à própria transação. Não pode assistir para acompanhar, ver como é que funciona? Não, eu penso que esse dispositivo aí, se viesse aprovado esse anteprojeto, esse dispositivo ele não resiste. É interessante, viu? E o engraçado é que não fala. Aqui, no outro falava que era confidencial para proteger o sigilo do contribuinte. Ninguém está preocupado em proteger o crédito tributário do fisco, do nosso tributo, que vai para a educação, saúde. Não. Está preocupado em proteger o sigilo do contribuinte. É uma visão privatista. Muito. Talvez seja essa mistura dos institutos de direito privado com o crédito tributário dá essas confusões todas que precisam ser pensadas e não aprovadas de afogadeiro. Mas assim, tem 61 dispositivos, só mais um aqui que vai ser curioso, o artigo 60. O ministro da Fazenda, por solicitação do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, poderá
requisitar e, através da solicitação da CGT, poderá contratar empresas ou profissionais com competência técnica reconhecida para prestar assessoramento pericial nos procedimentos de transação em curso. Então, isso é a privatização do gerenciamento do crédito tributário. Isso é um esvaziamento completo dos quadros técnicos da Receita Federal do Brasil. É um desprestígio imenso. Esse dispositivo aqui é uma outra pegadinha, uma outra violação às prerrogativas dos funcionários da Receita Federal do Brasil. Eu não conheço ninguém que conhece mais, por exemplo, o ICMS, que o Rosa, que trabalha na Receita, trabalha na prática, que conhece imposto sobre a renda, que o Marcos Neder ou o Marcos Mel, grandes conselheiros que conhecem muito, ou seja, quem mais conhece, o maior perito que tem para poder dispor sobre isso é justamente os agentes da Receita. Para que contratar uma empresa privada para poder estar... Não entendi isso. Eu também confesso que não entendi. Isso já aconteceu em alguns estados do Brasil, tentaram, depois foi revertido. Né? Isso é uma transferência aí de... E outra coisa, como é que essa empresa privada vai ter acesso aos dados que supostamente deveriam ser sigilosos? Né? Ela vai estar ali fazendo o quê com esses dados? Vão estar submetidas às regras da autoridade do poder público? É complicado. Tem um outro detalhe. Se eu devo 10 milhões, você transacionando, eu vou pagar 9, que seja, ou 5, depende, ou 4. E como é que fica a lei de responsabilidade fiscal, Maia? Para o espaço. Veja só que o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela condiciona a concessão de incentivos, benefícios ou qualquer renúncia fiscal à receita tributária. Ela faz um equilíbrio entre as contas públicas. Né? Não tem segredo, entrada e saída. Não tem segredo. Por esse anteprojeto aí, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei complementar, no seu artigo 14, precisamente, vai para o espaço. Desequilibra aquela equação receita-despesa necessária ao implemento de qualquer renúncia tributária, seja por meio de isenção, seja por meio de remissão, anistia, concessão de incentivo financeiro, fiscal e assim por diante. Você acha que essa lei vai eliminar os conflitos? Não tenho dúvida que não, viu? Vai gerar mais conflito. Vai gerar mais conflito. Porque para transacionar tem que ter conflito. Exato. Então, vai gerar mais conflito, eu digo mais, vai gerar mais conflitos com menos arrecadação. Obviamente. Você vai criar um vácuo aí. No primeiro momento pode ser que tenha um implemento da arrecadação. Claro, porque logo depois você tem um recuo estratégico para ver como é que vai ficar. Na dúvida, não vamos pagar, vamos ver como é que vai ficar as primeiras transações, se é que podemos acompanhar, né? Ou se não podemos acompanhar, como é que vamos gerenciar esses dados aí. E aí eu tenho uma sequência e depois vem as frustrações. Né? Participando de um processo transacional, começa as frustrações e começa o acesso ao Poder Judiciário e aí vem a discussão se pode alegar só as nulidades dessa lei ou de outra, aí começa a litigância de má-fé, então isso vai parar de novo no Supremo Tribunal Federal. Eu tenho até um nome para essa esquema de transação, que é CCSL, Conselho Contribuinte Sem Lei. Aí é complicado. Eu julgo, transaciono sem nenhum critério legal. É assim que funciona. Ou seja, eu vou estar motivando cada vez mais esses conflitos, porque o conflito dá ensejo à transação. Então tem que criar o conflito para poder dar ensejo e entrar dentro do regime de transação. Aqui agora vai ser o que vai gerar o conflito, vai ser o conflito em si e a transação. Vão ser duas fontes de geração de conflito, ao invés de uma. E Maia, quem ganha com isso e quem perde com isso? Hein? Ou seja, a lei ela tem uma carga nominal de tributação, as alíquotas, as bases de cálculo, determina que o cofre fatiador nasce obrigação, então eu tenho um patamar de arrecadação. Como eu vou transacionar? Vou estar cortando esses créditos, abrindo mão de créditos, renunciando em contrariedade à lei de responsabilidade fiscal, vai entrar menos dinheiro. E está aumentando a despesa pública. Hein? O que eu vou fazer para cobrir o caixa do Estado? Hein? Vai ter que aumentar a base de cálculo ou a alíquota de tributos. Vamos ter que aumentar mais a base de cálculo e a alíquota. E vou aumentar de quem? Vou aumentar de tributos indiretos, ou seja, vai ser como no estudo de IPEA, é o pobre que vai pagar essa conta e que ele não vai poder transacionar. Não pode. Que é consumidor de contribuinte de fato. Exato. Ou vai tributar na fonte a classe média, que também não tem para onde fugir e também não tem como transacionar. Porque o dinheiro é pego ali na fonte e não tem como estar discutindo. Como discutir. É pura verdade, procede inteiramente essas informações. Ou seja, o resultado é cruel, não é?
cruel e imprevisível. O pior do resultado é sequer a previsibilidade de algumas variáveis, não é? Em termos quantitativos, que aí não tem como ver. Mas pelo menos se nós soubéssemos discutir as variáveis desse futuro, poderíamos até cortar algumas e deixar outras. Mas como não tem variáveis materiais aí no anteprojeto, a gente fica discutindo em tese. Ou seja, a gente está discutindo há tanto tempo o que é Constituição, o que é legal, o que não é legal. E agora com essa ideia de implantar modernidade, flexibilidade, agilidade, eficiência com a transação. Para que Constituição, Maia? Para que Constituição? Vamos todos para transação. É verdade. É esse o problema. É isso aí. A ideia de estar batendo papo sobre a lei. E o que a gente recomenda é que se leia a lei. Pega o anteprojeto e vai lendo e fazendo as anotações do lado. Verificando, pode ser uma interpretação distorcida nossa, em razão de não ter compreendido a lei, mas se eu não compreendo alguma lei, tem algum problema, porque a lei tem que ser clara e objetiva. E se uma lei como essa, que quer resolver conflito, não é clara e objetiva, ou seja, gera mais conflito na sua interpretação, a relação custo-benefício é problemática. É isso, Maia. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. E um prazer ter você aqui. E é isso, vamos guardar. Vamos esperar a transação. Vai acontecer a transação. Obrigado. Obrigado.